Olha só, o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro no Congresso Nacional, a senadora Elisiane Gama, pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por 4 crimes. Quais são esses crimes e o que pode acontecer a partir disso? É o que a gente pergunta para o Yuri Ascar. Bom dia, Yuri. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. Para a senadora Elisiane Gama, que foi a relatora desses trabalhos da CPI mista no Congresso Nacional, que investigou os atos do dia 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi o mentor intelectual daqueles atos que foram uma tentativa premeditada de golpe de Estado, segundo a relatora. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros ex-ministros, generais, colaboradores do governo, ao todo 61 pessoas são indiciadas e a maior parte deles exatamente pelos crimes que já estão respondendo àqueles que passam a ser condenados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal por ter participado daqueles atos de violência e de vandalismo na invasão das sedes dos 3 poderes. Então, entre os crimes estão exatamente os que vai responder também, ou que pede para que o ex-presidente responda à CPI. Associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Esses 3 crimes foram os mais citados durante o relatório, um relatório de mais de 1.300 páginas que a senadora Elisiane Gama leu apenas alguns tópicos, um resumo na sessão de ontem da CPI e que hoje, nessa sessão conjunta, logo mais começa às 10 da manhã essa votação para a aprovação desse relatório. A expectativa é de uma aprovação por ampla maioria. O governo tem trabalhado fazendo uma força-tarefa para ter todo o quórum possível para sinalizar uma votação expressiva a favor desse relatório, embora a oposição tenha apresentado um texto paralelo ontem que não considera que o que aconteceu no dia 8 de janeiro teria sido uma tentativa de golpe de Estado e pede o indiciamento, na verdade, de integrantes do governo Lula, como o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, e também o ministro da Justiça, Flávio Dino, porque teriam sido omissos no dia 8 de janeiro, quando houve a invasão do Palácio do Planalto. Mas na própria sessão de ontem, a base governista, alguns parlamentares lembraram que a segurança, a responsabilidade por evitar que a população ou qualquer tipo de pessoa ou qualquer manifestante chegasse a invadir as sedes dos 3 poderes era exclusivamente da Polícia Militar do Distrito Federal, que era responsável pela segurança da área ali da esplanada dos ministérios. Então, além do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, há ainda o indiciamento de mais 60 pessoas, incluindo 8 generais e 4 ex-ministros do governo Jair Bolsonaro. São eles o general Augusto Heleno, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional na gestão Bolsonaro, prestou depoimento à CPI no Senado, na CPI mista do Senado e da Câmara, e também prestou depoimento à CPI da Câmara Legislativa, o candidato a vice-presidente na chapa à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi ministro da Defesa, Walter Braga Neto, também foi ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que foi ministro da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral e da Casa Civil de Bolsonaro, e ainda o general Paulo Sérgio Nogueira, que comandou o Ministério da Defesa. Nessa lista de militares também consta o indiciamento de Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, que era o principal ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas essas pessoas, na avaliação de Elisiane Gama, relatora, devem ser responsabilizadas pelo que ocorreu no dia 8. E também são citados entre os crimes associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, Neila. E outros generais que foram incluídos são Ridalto Lúcio Fernandes, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Carlos José Penteado, que foi secretário executivo do GSI na gestão Bolsonaro, e Carlos Feitosa Rodrigues, ex-chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI, também na gestão Bolsonaro. E o que acontece a partir agora dessa aprovação que vai acontecer ainda hoje
desse relatório. A CPI encaminha toda a documentação, todos os depoimentos, todas as provas e indícios que foram levantados durante esses meses de trabalho, e o Ministério Público e a Polícia Federal devem seguir as investigações. Investigações essas que já estão sendo feitas, né, em outro nível, inclusive com vários processos já chegando ao Supremo Tribunal Federal, várias pessoas já condenadas pelo STF por envolvimento no ato, seja por participação. Então, isso enfraquece um pouco também o resultado, esse relatório da CPI, porque as investigações já estão mais avançadas do que onde a CPI conseguiu chegar durante esses meses de trabalho. Neila. Obrigada, Yuri. A gente segue acompanhando esse tema que é de importância para todo o país. A gente tem o nosso portal de notícias também, o R7, por onde você pode acompanhar as notícias.